O campo de concentração foi criado no século XVIII e seu objetivo era a eliminação física de todos os judeus, por ordem do Terceiro Reich. O trabalho no campo e as pesquisas que os cientistas faziam nas pessoas. Esses campos foram usados como estratégia de domínio de grupos étnicos, políticos e das minorias indesejáveis ao Estado. Eram esses os judeus, ciganos, políticos, opcionistas, especialmente anarquistas e comunistas. Haviam também uma minoria religiosa como Testemunho de Jeová e homossexuais, todos expostos a tratamento desumano, trabalhos extenuantes, experiências médicas bizarras e, em último caso, execução nas câmeras de gás ali presentes. Desde o momento em que Adolf Hitler assumiu a liderança política da Alemanha, o Reich começou a proclamar a necessidade de se exterminar alguns grupos indesejáveis da sociedade alemã, para que o país pudesse se recuperar das humilhações sofridas após a Primeira Guerra Mundial e das consequências da crise econômica de 1929. O momento era muito crítico na Alemanha, dos anos 1930. Os alemães viram em Hitler esperança de uma recuperação da... Conforme a Segunda Guerra ia prosseguindo, vários campos de concentrações foram criados, né? A imagem que está aparecendo aqui na tela mostra os dois tipos de campos que existiam, né? Que eram os de concentração, que são os verdes, e os vermelhos são de campos extermínio. Nessa imagem, eu vou falar só dos campos de extermínio, porque os outros eram concentrações, né? Vou começar pelo primeiro, que é a Treblinka. Treblinka foi o quarto campo de extermínio alemão, onde os judeus foram exterminados em câmara de gás alimentada por motores à explosão localizados aos arredores da cidade de Treblinka. Também foi o primeiro campo de morte alemão, onde ocorreu a cremação dos cadáveres a fim de ocultar o número de pessoas mortas. Em 1943 ocorreu uma revolta dos prisioneiros, onde sobreviveram aproximadamente 15 pessoas. Sobibor foi um campo de extermínio alemão localizado na Polônia. Quem era transportado para lá? Judeus, prisioneiros de guerra soviéticos e possivelmente ciganos. Foram transportados para Sobibor de comboio e sufocados em câmara de gás alimentada pelo escapamento de motor a diesel. Cerca de 260 mil pessoas foram assassinadas em Sobibor por alemães. Mas foi um campo de concentração onde ocorreu uma revolta bem sucedida, né? Cerca de 600 prisioneiros do campo, usados como escravos, 300 conseguiram escapar. Majdanek foi construído em 1941 em Lubin, Polônia. Era um campo destinado apenas a receber prisioneiros de guerra. Ao contrário dos outros campos alemães, este não era escondido em nenhum lugar remoto, no meio das florestas. Nem era cercado em zonas de exclusão, ficando à vista da população comum de Lubin. Majdanek começou com 50 mil prisioneiros, passando por uma expansão em 1942 que levou sua capacidade para 250 mil, usados principalmente em trabalhos escravos para a produção de munição e fábrica de armas, de abril daquele ano até seu fechamento em julho de 1944. Auschwitz é uma rede de campo de concentração localizada no sul da Polônia, operado pelo Terceiro Reich nas áreas polonesas anexadas pela Alemanha nazista, o maior símbolo do Holocausto. Perpetrado pelo nazismo durante a Segunda Guerra Mundial, a partir de 1940, o governo de Adolf Hitler construiu vários campos de concentração e um de extermínio nessas áreas. A razão direta foi pelo fato de as prisões de judeus em serem em massa não consistiam com o número de prisão. Então o governo começou a pegar judeu de monte e colocar nesses campos de concentração para trabalho forçado, pesquisa e para esse trabalho forçado que os judeus e ciganos eram impostos a fazer. Existia o processo de seleção e extermínio, que por volta de 1942 a SS começou a fazer as suas notórias seleções, nas quais os judeus chegavam nos campos e era dividido entre aqueles aptos ao trabalho, levado direto admitido no campo, e os considerados inúteis, levado para a esquerda nas câmeras de gás e em seguida. Esses prisioneiros eram transportados de trem por toda a Europa conquistada pela Alemanha e chegavam em comboio diário. Os SS forçavam uma orquestra a tocar enquanto os judeus caminhavam em direção à sua seleção.
Ao serem recebidos ainda na rampa de desembarque dos trens, os prisioneiros ouviam que dos SS que deveriam ser levados para um banho e passar um despiolhamento. As vítimas tinham que tirar suas roupas numa antecâmara e entravam nas câmeras de gás. Elas tinham a aparência de uma grande sala de banho coletiva com um chuveiro falso que tinha lá nas paredes. E apesar das grossas paredes de tijolo e concreto das câmeras, os gritos e lamentos que vinham de dentro podiam ser escutados do lado de fora, com cerca de 15, 20 minutos. Numa tentativa de suceder o barulho abafado, 2 motores de motocicleta eram ligados a toda força do lado da construção. Mas mesmo assim, as gritarias desesperadas continuavam a ser ouvidas sobre o ronco dos motores. O campo de concentração em Dachau foi construído em 1933 pelos nazistas, em uma antiga fábrica de pólvora, próxima à cidade de Dachau, cerca de 5 km ao norte de Munique, no sul da Alemanha. No auge, o campo chegou a ter mais de 1.888 mil presos. Os nazistas documentaram a morte de mais de 31.951, mas estudiosos dizem que o número pode ser bem maior. Dachau foi o primeiro a ser construído e usado como modelo para a criação de outros. Dachau chegou a abrigar mais de 200 mil prisioneiros, em mais de 30 países a partir de 1941. Foi usado para extermínio cerca de 30 mil pessoas. Muitas outras pessoas pereceram em virtude de condições do campo. O campo chegou a possuir cana de gás, mas não há registro que tenha sido usado. Os campos de pesquisa, por sua vez, eram utilizados para experimentos ilegais e torturas que eram estudadas pelos médicos e cientistas alemães. Pouco se tem sobre esse tipo de campo de concentração, pois muitos dos arquivos foram destruídos ou o conteúdo que se tem sobre eles não é posto na internet ou em outros locais por ser um conteúdo muito forte e contra os princípios humanos. Parte dos experimentos ilegais eles faziam somente para estudar o corpo humano, como ele reagiria a determinadas coisas. Como, por exemplo, eles colocavam veneno no sangue dos prisioneiros para ver como o corpo reagiria a determinado veneno e quanto tempo demoraria para morrer. Eles também eram submetidos a temperaturas extremamente baixas para ver como é que o corpo se comportaria e quanto tempo ele sobreviveria em temperaturas negativas. Já outros, por sua vez, eram colocados em situações de fome para ver quanto tempo o corpo demoraria para desmaiar e não conseguir mais se sustentar sem comida, sem alimento, sem nada que lhe forneça energia. Outra coisa que era feita nos campos, eles faziam cirurgias nos prisioneiros sem anestesia para ver como o corpo suportaria se fosse lhe retirado um órgão ou algo parecido. Também há registros, não que estejam publicados, mas que alguns pegavam pessoas que eram como gêmeos e faziam torturas em um para ver como que o outro se comportaria, se ele também sentiria dor, porque por ser gêmeos eles poderiam estar ligados mentalmente. Como já foi dito, muito desse conteúdo é restrito por ser meio forte ou ir contra os princípios humanos, então pouco se tem sobre isso. Mas com um pouco de informação, pouco de informação que teve foi conseguir lhe trazer essas informações. E também os campos de pesquisa, eles geralmente se localizavam dentro dos outros campos de concentração. Como, por exemplo, no de extermínio, eles eram localizados em outra área, pois a maioria dos que eram submetidos a experimentos morriam. Quase ninguém conseguiria sobreviver a tais coisas, que eram realmente cruéis.